Cogito ergo sum. Essa é uma frase de René Descartes, um filósofo e matemático francês que viveu no final do século XVI até o início do século XVII. Frase famosa, porque Descartes ele desconfiava de tudo, ele duvidava de tudo. Ele queria achar algo que pudesse ser verdadeiramente comprovado. E ele chegou à seguinte conclusão, que o fato dele pensar nessas coisas provava que ele existia. Então surgiu a frase, cogito ergo sum. Penso, logo eu sou. Alguns traduziram por penso, logo eu existo. É muito interessante a gente refletir sobre essa afirmação de Descartes, porque, primeiro, ele trabalhou muito para chegar a uma conclusão que fosse inquestionável, fazer uma afirmação que não pudesse ser negada em hipótese alguma. E a principal afirmação dele é que o fato de pensar provava que ele existia, ele tinha uma autoconsciência. Isso é muito interessante. Nós estamos vivendo um momento muito diferente na nossa vida cotidiana. A vida política tem influenciado a nossa vida cotidiana de uma maneira absurda. E aí eu quero lembrar algumas coisas. Há pouco tempo, ontem eu fiz inclusive um vídeo que eu postei aqui, mas continuando nesse mesmo assunto, passou a existir uma censura para alguns fatos, né, que ocorreram no passado. Essa censura, ela impede que seja dito, que seja afirmado fatos que já aconteceram e que são comprovados, que não são duvidosos, porque algumas figuras da alta corte do Brasil, jurídica, entendem que você não é capaz de pensar por si mesmo, que provavelmente você vai tirar conclusões precipitadas. E quando eu digo isso, eu não estou falando isso para quem tem certeza do que pensa, mas para aqueles que têm dúvida, ou para aqueles que, nessa ocasião agora eleitoral, estão fazendo aquele voto porque acham que é mais limpinho. Vamos votar no Lula porque o Lula é mais limpinho, o Lula é mais articulado do que o Bolsonaro. O que eu quero te dizer é que essa censura, ela afeta você, ela não afeta a mim, porque eu me lembro muito bem de tudo que o Lula fez, de tudo que aconteceu no passado. Eu penso, por isso eu existo, por isso o meu voto é firme e eu sei o que vou fazer. Por isso, você deveria cobrar das autoridades o livre pensamento, o direito ao livre pensamento, o direito à livre expressão, à liberdade, acima de tudo. Porque essa liberdade está sendo tolhida, e está sendo tolhida principalmente de você. Porque os fatos aconteceram com pessoas que podem receber o seu voto. E isso é algo muito preocupante, porque todos nós temos direito a ter opinião. Se você tem convicção que vai votar no Lula, tá tudo certo. A gente não precisa discutir nem deixar de ser amigo, né? Não é esse o problema. O problema é que estão imaginando que algumas pessoas da nossa sociedade não são capazes de pensar. E isso é uma prática muito comum nos governos socialistas. Eles vão cerceando a liberdade porque acreditam que o indivíduo não é capaz, por seus próprios meios e pelo seu intelecto, de tomar as melhores decisões para si mesmo. Por isso, o Estado tem que ser o grande tutor das suas vidas. Eu já falei ontem e volto a repetir, eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é a pior coisa que existe, que já existiu em forma de governo na nossa terra. Eu acho que a promessa que existe para tomar essa sua liberdade, ela jamais pode ser cumprida. E o que eu quero dizer é, eles tomam a liberdade ali do seu vizinho, daí a pouco eles tomam do que mora assim, da outro quarteirão, depois do seu vizinho, e aí vem e tomam a sua liberdade. Isso é muito sério. Se você acredita que você tem liberdade de pensamento, e essa é uma condição para a sua própria existência, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, um ser pensante,
E aí, eu não estou fazendo juízo de valor em quem você vai votar. Eu estou dizendo o seguinte, eles imaginam que você, que provavelmente está em dúvida em votar no Lula, não é capaz de pensar. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são eles, que estão tirando documentários do ar, estão tirando, impedindo, pré-censurando palavras e fatos de serem relatados em jornais, né, com assim, a possível consequência de até fechamento dessas entidades. Isso é extremamente preocupante. Eu acredito que você deve ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Por isso, eu acho que você deve pensar muito melhor em quem você vai votar. Que Deus te abençoe.